vamos dar início a mais uma atividade da entidade Aterfase. E a proposta de hoje é falar sobre segurança alimentar e nutricional, né? Nutrição, saúde e punks, com a nossa convidada, Joelma Cunha, pelo projeto, né, Bahia Produtiva, onde a gente está nessa etapa emergencial. Eu vou passar a palavra para a Joelma agora. A cartilha 2 da apresentação, mas a 1 das plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? Aqui ela traz uma referência, nessa primeira cartilha, Ora Pro Nobis, Ora Pro Nibis. Eu falo Pro Nobis, mas é Pro Nibis. A palma, a chaia, a araruta, a moringa, o vinagre ou cuchá, a língua de vaca ou cariru, a beldroega, o bredo, o feijão mangalô, e atrás um croqui de plantio. Interessante, né? Para quem já está... para rever os quintais e para quem vai começar seus quintais, as suas hortas. Essa publicação faz parte do conjunto das cartilhas, né, que foi lançada pela CACO, em parceria com a VIP, com o mesmo objetivo, né, de fortalecer o programa de alimentação saudável, né, e aí é uma exigência mesmo de contrato para a gente poder estar fazendo essa formação com vocês, para que essas informações cheguem nos agricultores. Eu esqueci de falar anteriormente que essas cartilhas têm exemplares impressos, mas estão lá em Salvador, com a pandemia cá não conseguiu fazer a logística de distribuição, mas elas vão chegar impressas assim que for possível, a CA vai distribuir, tá? Para todos os empreendimentos. Enquanto isso, a gente vai socializando via PDF, né? Digital. O Ora Pro Nibis ou Ora Pro Nobis é uma planta perene, resistente a características nutricionais reconhecidas e com sabor especial. A planta é aquela que produz, a perene é aquela que produz por vários anos, sem necessidade de ser replantada. É uma planta nativa do Brasil e é mais comum seu uso em Minas Gerais, sendo usada em cercas vivas devido à presença de cúleos, espinhos. Então, não sei se aí na região já tem, né? Se não tiver, você vê como é que consegue essas mudas, né? Ver qual região que tem tudo essa caseira que dá para ser usada como cerca viva também. Aqui ensina como plantar, como cuidar, como colher, como usar. As folhas são usadas em diversas receitas, destacando-se pratos como caldos, sopas, cozidos, carnes ensopados, né, de carne. Também se faz farofa, faz tortas, faz saladas. Então, assim, ela tem uma diversidade, né, de uso. As folhas são ricas em proteínas, fibras e minerais, como cálcio, magnésio, ferro e zinco. Sendo assim, a presença do Ora Pro Nibis na alimentação é importante para a manutenção dos músculos, garantindo força e sustentação do corpo e das células de defesa, diminuindo as chances de gripes, resfriado, infecções. Excelente fonte de proteína, possuindo todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Então, agora, quem tiver na Ora Pro Nibis, souber onde tem, tacar. Trata de caçar, de procurar, porque é bom, né? Para melhorar o sistema imunológico, evitar gripes. A palma, né? Muito conhecido. Ave Maria, quem é que não gosta do cozidinho de palma verdinho com a carninha seca? Também a planta perene, né? No sertão, apesar da gente, eu sei do sertão, mas a palma lá era mais importante para os animais. A gente não tinha o hábito de comer muita palma, viu? Mas é um alimento também muito rico, principalmente ferro e proteínas, né? Não sei se é comum vocês comerem, mas a palma verdinha é excelente. Pode fazer o cozidinho, pode misturar, né, com outros legumes, pode misturar com a carne. É muito comum hoje, né, tá na moda também a palma, a alta gastronomia, os restaurantes de alta gastronomia tá criando muitos pratos com palma. Salvador tem um restaurante muito conhecido chamado Origem, que o chefe estudou na França, ele é brasileiro, é baiano, estudou na França, e ele está com um projeto muito bom de trabalhar com as punks, né? E ele faz diversos pratos com as palmas, então, assim, palma também está na moda agora, né? Na gastronomia, da alta gastronomia. A chaia, não conheço, uma hortaliça folhosa, perene, resistente à seca, ficando verde após 3 ou 4 meses sem chuvas. Como chaia, eu não conheço, mas essa planta é conhecida nossa lá do sertão. E come o que dela? Ela dá um fruto, é?
Ela dá um fruto? A folha, a folha. A folha. É, as folhas refogadas. É muito conhecida, parece a folha de mamão, né? É. Ela é permanente à seca, ficando verde após 3 ou 4 meses, de origem mexicana. Era considerada sagrada no tempo dos astecas, sendo comum na culinária mexicana até hoje. Sua difusão para o Brasil é relativamente nova. O nome comum é couve de árvore. Existe 2 tipos mais conhecidos no Brasil: a chaia mansa, folha de 3 pontas, e a chaia estrela com 5 pontas. Eu já comi, já preparei a de 5 estrelas. Eu comprei aqui na feirinha de orgânico do Seu Mafio, então a de 5 estrelas, o espinafre. Espinafre de árvore, é a mais conhecida, pelo menos para mim é conhecida com esse nome. A chaia eu não conhecia, o nome chaia eu não conhecia, não. A partir de 3 ou 4 meses, colher as folhas sempre verdes. E usar sempre em refogado, cozido, sopas e caldos. Pode comer crua também. Eu nunca comi crua, não. Eu já comi cozida. Fiz um buquê. Lembra que eu falei na aula passada, a gente fazia o buquezinho, né? Enrolar várias folhas, amarrar com a cebolinha, ou até com um cordãozinho fino e cozinhar. Depois tirar o cordão. Então, pode ser feito também assim. Ou pode cozinhar solto, na verdura, né? A araruta, um emulsificante natural, riquíssimo em carboidrato. Ficou um pouco esquecida, né? Mas assim, quem é da década de 70, da década de 80, era o mingau das crianças, né? A gente lá em casa, nós 4 fomos criados o mingau de araruta. Cessava no paninho da fralda, né? Para ficar bem fininha. E aí, Mutuípe já tem, né? O Mutuípe Santinei, né, Maria Helena, que tem o projeto lá do IFA, que elas estão resgatando a cultura da araruta, fazendo até pizza. Então, é um alimento riquíssimo em carboidrato para pessoas que têm intolerância a glúten, né? É um substituto da farinha de trigo muito boa. E é usado também como emulsificante, né? Para sorvetes, para caldos, né? Preparos que você precise da liga, você pode usar a araruta como um emulsificante natural, para não precisar usar os químicos. É mais usada a farinha, né? O polvilho, para fazer mingau, os biscoitos, sequilhos, mas a gente come também a raiz, né? Na nossa época também, lá no interior, a gente comia muita raiz no café da manhã. A moringa é uma planta muito boa, é diurética, eu uso muito a folha da moringa no chá, é muito diurético. Ele é origem indiana, destaque para as folhas, mas também para a vagem. A vagem eu nunca comi, mas pode ser consumida, não sabia. E é muito rico na produção de óleo, limpeza de água, forrageira, adubação verde, é muito rica para fazer adubação verde, mas é uma planta também bem diurética, para quem tem problema de pressão, é bom tomar. Todos os diuréticos é bom para quem tem problema de pressão alta, né? As folhas sempre refogadas, cozidas, ou em chás, ou em sopa. A vinagueira ou cuchá, eu não conheço, gente, nunca tinha ouvido falar. Ah, o hibisco! Meu Deus do céu, o hibisco é conhecidíssimo, né? Engraçado, né? Como a gente conhece uma coisa, o nome científico. Às vezes é comum a gente conhecer o nome popular e não científico. Nesse caso aqui, eu particularmente conheço o hibisco, de origem africana, trazida pelos escravizados do Brasil, assume especial importância no Maranhão, sendo um ingrediente do prato regional, o arroz do cuchá. Eu já ouvi falar na receita arroz de cuchá, mas não sabia que era o hibisco. Capinar quando necessário, iniciar a colheita cerca de 2 ou 3 meses após o plantio, podem se estender 4 a 5 meses. Podem se colher folhas isoladas ou o ramo. Eu sempre usei a flor e a flor desidratada para chás. Mas aqui está dizendo que pode ser colhida, refogadas. Fica um encaminhamento aí, um desafio, ó, quem quiser pesquisar se esse hibisco que está falando aqui, se é o mesmo, aquele roxinho, que é amarga que só, que a gente usa geralmente para chá. É muito bom para emagrecer, mas tem que ter muito cuidado com o uso dele, porque ele sobrecarrega o fígado, né? Tem pessoas que teve problema de cirrose, de hepatite, que usou o chá contínuo durante muito tempo de hibisco.
Então, eu gosto de alertar, né? O hibisco é bom, mas tem que ter um cuidado. Agora, as folhas eu não sabia que podia ser usada também. Aí na região, alguém planta, é comum, hibisco. Língua de vaca, né? Altíssimo em vitamina B, ferro, é muito comum nosso. E aí é nativo, né? Às vezes não precisa plantar e às vezes a gente não valoriza, né? Arranca e joga fora. Ai, tem muito, vou arrancar, né? Muito mato. Agora não podemos chamar de mato, plantas indicadoras. Tem uma punk, uma planta indicadora que é comestível. A bedroégua, também muito conhecida, que às vezes a gente joga fora também, né? Arranca tudo e joga fora. Então, vamos aproveitar um pouco. Orientar, né? Os agricultores. Ah, mas eu vou comer mato. Eu mesmo tinha esse preconceito, né? Como eu vim do sertão, da extrema pobreza, então comer língua de vaca e bedoego era sinônimo de pobreza para nós, né? Eu tinha muito preconceito. Hoje não, eu como tranquilo. Então tem muito isso da cultura alimentar, né? Da cultura alimentar, que às vezes a gente fica com preconceito de comer, porque é o símbolo da pobreza, né? Mas aí a gente tem que começar a voltar essa cultura, né? E aí numa cultura de que é saudável, que é bom e que não custa recursos, capital para comprar, porque a gente tem na roça, natural, nativo, e é rico em alimentos, né? Que também aí a gente para desconstruir a cultura, né? Criar uma nova cultura e desconstruir a cultura do preconceito. Não sei se aí para vocês falar nessas punks, as pessoas têm essa resistência porque liga a questão da pobreza, né? A gente pode conversar sobre isso, que na minha região é muito forte. O feijão, né? O mangalô é rico em ferro também, né? As vagens, pode ser comida, as vagens pode ser comido grão, as vagens é importantíssimo. Às vezes a gente debulha, né? E joga fora a vagem, né? Então pode se comer a vagem verde, é importante. Deixar 24 horas. Lembra que eu falei de hidratar os grãos, né? Que ele está pedindo para deixar 24 horas de molho, trocando de água, para tirar exatamente a fermentação. Eu falava em 2, 3 horas no feijão, 3, 4 horas, mas aqui ele está orientando até 24 horas, mas aí trocando de água. Sempre se atentar com a colherzinha e tirando a fermentação, aquelas bolinhas que vai se formando. O croquis das plantas não convencionais. É uma sugestão orientada, né, para a distribuição das espécies. São sempre meras sugestões, mas que pode ser adequado, e aí a combinação das espécies, né, a sugestão é da combinação das espécies e a distância entre elas. Então, você tem 3 metros de distância eu estou entendendo o que é isso, né, da moringa para a bedroégua. 3 metros a moringa e 50 centímetros a bedroégua, é isso? E 3 metros entre a bedroégua e a moringa. Então, ele dá uma sugestão de como você montar um canteiro, né? Ou um quintal, ou como é que se chama? Um quintal, né? Água florestal, né? Pronto, uma sugestão. Então, aí fica a tarefa para as técnicas agropecuárias, né? Ter esse olhar nos quintais, se não tem, se é possível ser feito, se é possível introduzir, né? O que já tem. E essa combinação, eu acho que é importante essa combinação, porque tem a ver com o desenvolvimento delas, né? Mesmo acho que é Fernando na equipe fala muito isso, né? A combinação entre as plantas, às vezes não é tudo que pode botar junto, né? Então, aqui ele está sugerindo combinar a moringa com a bedroégua, a bertalha com o amaranto, o coentrão, que é extremamente rico, você pode triturar, pode usar o talo para temperar, você pode também desidratar ou assar um pouco, triturar e usar como no tempero como se fosse pimenta. Não, ele não tem ardência, mas você pode usar como se fosse pimenta, urucum, entendeu? Para complementar o tempero. O talo não está aqui, mas eu estou dando um exemplo, eu acho que é válido, o talo do salsão, tá? Porque às vezes a gente usa só a folha, né? E joga o talo fora, né? Eu uso o talo dos temperos e eu uso também desidratado para não perder. Desidrato no forno normal e depois trituro.
O almeirão de árvore, pode ser chamado também como chicória, é bem parecido, inclusive é muito comum, né? Tratar o almeirão de árvore como chicória. Então, eu particularmente conheço como chicória. O outro aqui é as espalhadeiras. Cartilha 3 de hoje, cartilha 2 das punks. Espinafre indiano, abertalho, almeirão de árvore, taioba, o mangueirito, o inhame, o caraduá, feijão de asa. Eu nunca ouvi falar feijão de asa, vamos conhecer com ele agora. Se vocês já conhecem, o maxixe do reino, oba, um maxixinho com a carninha cozida, é bom demais, né? O quiabo de meta e o cruqui. Muita coisa se repete, né? Espinafre indiano, que aí espinafre a gente pode usar, ele é muito rico, a gente já falou lá atrás, né? Em B12, em ferro. Ele pode ser usado também tanto para saborizar como para dar cor, né? Eu até falei na aula de panificação, quem assistiu a aula, pão de espinafre, você pode usar o pó ou você pode usar o suco e misturar na água que você vai pôr no pão, né? Ou se você resolve um pão doce que você resolve não pôr água, você pode misturar no leite, né? Um pouco bate o suco bem grossinho e mistura no leite e aí dá a cor, saboriza, fortifica seu pão, como minha avó fala, né? Fortifica o produto e você ainda dá a cor. Dando um exemplo do uso do espinafre para além do dia a dia, né? Pode usar na panificação, pode usar no bolo, né? Tá na moda agora, gente, na confeitaria, tá na moda agora os bolos coloridos, né? Só que, no geral, a confeitaria comercial usa os corantes. Então, a gente pode, o pessoal que é das agroindústrias, né? Pode pensar em entrar na moda da confeitaria com os bolos coloridos naturais. Almeirão de árvore, né, que a gente já viu, pode ser chamada também de chicória, conhecida como chicória. Essa aqui é conhecida como chicória também. Essa aqui não. Essa aqui, inclusive, eu não conheço, mas essa aqui é comum a gente ver, né, essa imagem como chicória. Chicória é muito usado no norte para fazer o caldo do tucupi, né? Que é uma coisa muito interessante também. A taioba, muito conhecida, né? Conhecidíssima, todo mundo tem no quintal, né? Riquíssima em nutrientes, em ferro. Eu, particularmente, gosto de saborizar, porque às vezes, eu não como porque é ruim, porque você não bota um saborzinho. Então, você refoga o quê? No tocinho, um pedaço de tocinho, tá? Você refoga num pedaço de bacon, você bota uma folhinha de louro, depois você tira, né? O louro é bom para saborizar, mas ele é muito indigesto se você comer a folha. Você refoga na folhinha de louro, você refoga, ou você bota a folhinha de louro, você bota uma pitada de pimenta, você refoga numa manteiga, uma manteiguinha boa, né? Uma colherzinha de manteiga que já dá um sabor. Se você só refoga, ela não vai ficar gordura saturada. Então, às vezes, é muito do que eu queria muito poder dar essas aulas presenciais, né? Para as cozinhas, para as agroindústrias de cozinha, que a gente pudesse fazer essa criatividade da cozinha, uma cozinha criativa, que é uma coisa que eu adoro, a cozinha criativa, valorizando os ingredientes que a gente tem local, as punks, e saborizando, né? Porque tem essa ideia, criou-se uma cultura que tudo que é saudável é ruim, né? Eu faço parte de um grupo que defende que o que é saudável tem que ser saboroso, tá? E aí, assim, se eu tiver que botar um pedacinho de toucinho, por que não? Se é uma gordura, apesar de a revista ter dito que é gordura ruim, mas ela é ruim em excesso. Um pedacinho de toucinho num refogado de folha, ela não é prejudicial. O mangarito é muito utilizado pelos indígenas, caiu em desuso possivelmente pelo ciclo da baixa produtividade, o aspecto visual rústico sendo substituído por outras espécies. Então, outra coisa que a gente gosta muito de falar é valorizar o que a gente tem local, né? Se eu tenho outros legumes, outras verduras local, para que eu ficar correndo atrás de achar muda de mangarito para produzir, né? Claro, se eu puder diversificar, mas eu posso valorizar o que eu tenho local, que às vezes a gente não valoriza o que tem local e sai correndo atrás de outras coisas, né?
E eu não sei como é que está pensado, mas vocês poderiam também estar trocando, fazendo intercâmbio dessas experiências, né? O que é que tem no quintal, na roça de agricultor que pode ser, claro que quando puder, né, se encontrar presencialmente, que pode ser trocado com outras mudas de outras regiões que não tenham, né? Eu acho que vocês já fazem isso, mas seria bom agora, né, com esse trabalho das punks, começar a catalogar, né, o que é que tem em cada quintal, na própria comunidade, o que é que cada quintal tem que dá para diversificar com o outro, né? Essa coisa da troca das mudas, né? Isso é muito importante. Eu, particularmente, senti falta aqui nessas revistas das medicinais, né? Mas aí tem uma outra revista que saiu agora, acho que do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, que a gente pode depois compartilhar com vocês, se vocês acharem interessante, né? Os inhames, né? Que é riquíssimo em carboidrato bom, né? Ferro também. Os tubérculos no geral, né? Inhames, batatas, né? O cará. Então, o cará do ar também é um tubérculo. São geralmente cozidos, fritos ou em purê. Feijão de asa, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Feijão de asa. É uma planta nativa da África, muito usada no norte do Brasil. É uma trepadeira também, produz muitas vagens, cerca de 10 sementes marrom, esféricas. As vagens são usadas como refogado, como cozido, as flores em salada, as folhas jovens, né? Porque às vezes tem muito isso também, viu, gente? Ah, eu comi, estava amargando. É a folha velha, né? Sempre que a gente for usar folhas, a gente se atenta a usar as folhas mais jovens, né? As folhas que estão mais clarinhas, estão mais molinhas. Porque às vezes as folhas velhas, elas amargam. Então, repito lá o que eu falei antes, às vezes, o tempo da colheita daquela folha, né? Daquele vegetal, o preparo também, né? Às vezes, cozinhar demais ou refogar demais amarga. Então, aqui ele está dando um exemplo claro que tem que usar as folhas jovens. Provavelmente a folha velha é uma folha que amarga. Deixar de molho 24 horas trocando a água, se for usar os grãos. O maxixe do reino. E aí, falando em maxixe, qualquer maxixe é bom, ele é rico em ferro, é rico em B12. Os frutos jovens podem ser consumidos crus, em saladas, fatias finas, né? Pode-se fazer o picles. Aqui não está dando exemplo, mas pode-se fazer o picles, né? E aí você pode usar uma faca bem fininha para laminar, ou pode usar um cortador de verdura, né? Fatiador de verdura. O croqui do plantio de plantas alimentícias não convencionais é uma sugestão orientadora para a distribuição das espécies, e aí tem com certeza, tem todo um estudo científico, né? Das combinações das espécies. O croqui é o mesmo da revista anterior. Bom, meus colegas, minhas colegas e os colegas ACEs, eu encerro a minha participação, né, em videoconferência, pelo menos nesse aditivo do Bahia Produtivo, que tinha assumido o compromisso, né? As 2 horas de planificação, as 2 horas de alimentação saudável. Mas, assim, toda disposição, sabe? Se vocês quiserem depois passar meu zap, quiser tirar dúvida, o pessoal que é das cozinhas, né? Se achar que a gente pode fazer alguma aula virtual sobre aproveitamento, sobre, né? Aquilo que eu falei, ingredientes, saborização dos ingredientes. Mas aí podem contar comigo, dúvidas, tá? ATER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.